O milionário fica chocado ao descobrir que a mendiga negra tem o mesmo anel da mãe. São Paulo, uma cidade de luzes ofuscantes e sombras profundas. Henrique Duarte estava prestes a fechar um dos maiores negócios de sua carreira. Mas, no fundo, tudo parecia vazio. Os altos prédios refletindo o brilho dos faróis pareciam apenas lembrar sua solidão. O sorriso carismático que todos admiravam escondia um abismo. Clara, sua esposa, desaparecera há uma década. Ele a buscou em cada esquina, mas as respostas nunca vieram. A dor ainda pulsava, uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Enquanto dirigia para uma reunião, as luzes da cidade se misturavam ao nevoeiro que caía, criando um ambiente quase etéreo. Henrique precisava de um café, um momento para si mesmo, antes de encarar mais números e apresentações frias. Ao descer do carro, sentiu a umidade do ar noturno envolvendo seu corpo, pesando em seus ombros já cansados. E foi naquele momento, em uma esquina qualquer, que seu mu... "Onde você conseguiu?" perguntou a voz travada entre a esperança e o medo. Isabela ergueu o olhar, um misto de força e fragilidade. "Ele pertenceu à sua esposa", disse ela, como se estivesse revelando um segredo guardado por anos. O que Henrique sentiu foi um soco no estômago. Como poderia isso ser verdade? O ar pareceu congelar ao seu redor, e a cidade tornou-se um nada. "Clara, ela está morta!" gritou sua mente, mas o olhar de Isabela o desafiava, trazendo perguntas que ele achava que jamais faria novamente. A conversa era tensa, uma dança entre a dúvida e a necessidade. Henrique queria saber mais, precisava entender, mas havia uma tensão no ar, um alerta que ele não conseguia ignorar. Na sombra da esquina, um homem observava, oculto, mas sua presença era palpável, um estranho furtivo, como uma figura de um pesadelo que se desenhava em sua mente. A conexão entre Henrique e Isabela era intensa, cheia de perguntas não ditas. O silêncio entre eles carregava mais peso do que qualquer palavra. O coração de Henrique disparava entre a curiosidade de descobrir a verdade e o medo de que essa nova revelação trouxesse à tona os demônios que ele tentava deixar para trás. O chamado distante da buzina de um carro que passava quebrou o momento, trazendo Henrique de volta à realidade. Ele olhou para Isabela e ali, em um instante que parecia se arrastar, ambos souberam que estavam no limiar de algo muito maior. O que isso significava para ele? Para a memória de Clara. As respostas dançavam na superfície, mas permaneciam ocultas nas profundezas da noite. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Henrique e Isabela estavam ali, imóveis, como se o tempo tivesse congelado. O olhar dela, firme e desafiador, penetrava sua alma. Ele continuava sem acreditar. O anel, Clara, a vida que lhe fora roubada. Mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, um grito ecoou na rua, cortando a noite como uma faca. "Socorro! Alguém, por favor!" O som proveniente de uma mulher na calçada ao lado fez Henrique e Isabela se virarem. Era uma jovem desesperada, seu olhar perdido entre a confusão e o pânico. Detrás dela, um grupo de homens se aproximava, rostos agressivos e passos firmes. Instintivamente, Henrique sentiu um frio na espinha. Sem pensar, agarrou o braço de Isabela, puxando-a para trás de si, como se estivesse tentando protegê-la
de um perigo invisível. Mas a jovem não recuou. Com determinação, ela se colocou ao lado de Henrique, como se decidisse enfrentar o que estava por vir. O homem mais à frente, um gigante de jaqueta de couro, riu de forma ameaçadora. Olha só o que temos aqui. 2 pobres perdidos na noite. O pânico na mulher que corria chegou aos ouvidos deles. A polícia! Eles estão vindo! Ela gaguejou, gesticulando freneticamente. Então, algo inesperado aconteceu. O homem do grupo sacou uma arma, exibindo-a com um sorriso cruel. Ninguém vai chamar a polícia, minha querida. Você acha que vai escapar assim? Henrique sentiu seu coração acelerar. Era um desespero. Ele olhou para Isabela, que, em vez de recuar, ficou firme em sua posição. Precisamos ajuda! Alguma coisa não está certa aqui! Gritou. O eco da sua voz soou vazio na imensidão da noite. Seu mundo parecia desmoronar sob seus pés. E então, um som diferente se destacou na confusão. Um barulho metálico, seguido de gritos. Outro homem apareceu. Esse vestido de um modo diferente. Parecia mais próximo deles. Mas Henrique não conseguiu identificar se era um amigo ou inimigo. Ele estava prestes a perguntar quando tudo desabou. A figura de jaqueta de couro, coberta de tatuagens, disparou a arma. O tiro ecoou, intenso, e a mulher que havia gritado caiu no chão. Um olhar de choque estampado no rosto. O tempo parou para Henrique. Ele estava paralisado. Por que você fez isso? Gritou a mulher caída. Mas sua voz se apagou com a vida que deixava seu corpo. Henrique sentiu o frio do terror atingir seu peito. O nó se formou em sua garganta. Ele estava em um pesadelo. Isabela, ao seu lado, estava pálida. Mas o que Henrique notou, através da agitação, foi o brilho do anel em seu dedo. Uma sensação súbita o atingiu. Clara, sua esposa, sempre falava sobre como o anel vinha de uma linhagem antiga, uma história de família que carregava segredos profundos. Mas o que significava isso agora? Subitamente, o homem que estava mais próximo avançou. "Venham comigo!" gritou. Henrique hesitou, mas a urgência em seu olhar era palpável. Ele puxou Isabela pela mão. A dúvida o consumia. Poderia confiar naquele estranho? Enquanto corriam, um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. O grupo de homens, aparentemente hostil, aos poucos desapareceu na escuridão. Mas quando Henrique olhou para Isabela, ela estava diferente. Um misto de medo e determinação nos olhos. A verdade, sobre Clara, está mais próxima do que você imagina, murmurou, quase como um sussurro, enquanto a noite revelava segredos que ele nunca imaginara. Henrique sentiu um frio percorrer sua espinha. A cada passo, a sensação de que um mundo oculto estava prestes a ser desvendado aumentava. E no fundo do seu coração, a pergunta ecoava: quem era realmente Isabela? E quais segredos ela guardava? A noite estava longe de terminar, e o que aconteceria em seguida poderia mudar tudo novamente. Henrique e Isabela correram pela calçada, a respiração acelerada, enquanto seus pensamentos se misturavam em um turbilhão. O som dos passos e gritos ecoava ao redor deles. O homem que os puxou começava a se afastar. Henrique olhou para Isabela. Algo a incomodava. A expressão em seu rosto era de medo, mas havia também uma determinação que a tornava inabalável. "Para onde estamos indo?" ele perguntou ofegante. "Confie em mim. Isso pode ser a única chance de descobrirmos a verdade sobre Clara." Ela respondeu, puxando-o com mais força. A voz dela parecia um fio de esperança em meio ao caos. Eles entraram em um beco escuro,
ilhado das luzes brilhantes da cidade. O moço se voltou. Era um cara de aparência surda, cabelo desgrenhado e roupas desbotadas, mas seus olhos eram intensos. Precisamos nos afastar logo. Eles estão atrás de vocês. Antes que Henrique pudesse questionar mais, o homem virou-se e começou a correr novamente. Os dois o seguiram, cada passo seu ecoando em um ritmo de desespero. Mas a mente de Henrique estava em outro lugar. O anel! O que Isabela disse? A conexão com Clara. Uma parte dele queria parar, segurar Isabela e perguntar: quem é você realmente? Antes que pudesse formar as palavras, uma explosão. O barulho foi ensurdecedor, uma máquina de destruição. O chão tremeu sob seus pés. O homem à frente foi lançado para o chão, por um impacto brutal. Henrique não sabia o que fazer. Isabela, vamos! Ele gritou, puxando-a para longe. Mas a imagem do homem caído o paralisou. Isabela segurou seu braço. Não, Henrique! Espere, a polícia está vindo! Eu estou preocupado com ele. Vamos ajudá-lo! Olhe! Isabela apontou. No fim da rua, as luzes das sirenes começavam a iluminar a escuridão. O grupo de homens que os ameaçava se dispersou, desaparecendo nas sombras. O instante a seguir foi um misto de segurança e pavor. Henrique se agachou tentando ajudar o homem, mas o que viu o jogou para trás. O homem estava se contorcendo, com uma expressão de dor e desespero. Eles vão voltar. Ele gaguejou, a voz mal saía devido ao sofrimento. E então, no meio do caos, algo em sua mão brilhou sob a luz das sirenes. Era um anel. O coração de Henrique parou. Era o mesmíssimo anel que Isabela usava. O mesmo que já fora de Clara. Um arrepio percorreu sua coluna. O que significa isso? O que está acontecendo? Perguntou, a voz embargada. A expressão de Isabela se fechou, como se ela tivesse sido fisicamente atingida. Não. Ela começou, mas não conseguiu terminar. O homem no chão, com dificuldade, ergueu a mão. Você precisa saber. As coisas não são o que parecem. Não. Isso não pode ser. Henrique estava em choque. O homem, em um último esforço, olhou fixamente para ele. Ela é parte disso. Clara, ela não está morta. O quê? As palavras cortaram o ar como uma faca. O tempo pareceu parar. A mente de Henrique começou a rodopiar. Isabela olhou para Henrique, o rosto pálido, a expressão confusa e medo dilacerando seus olhos. Não, é impossível, ela exclamou, mas a descrença não a salvou. Henrique sentiu seu coração afundar. Como você sabe disso? O que você quer dizer com isso? O homem continuou olhando para ele, mas então uma crise de tosse o pegou. E ele começou a se contorcer, como que tentando falar. Mas era tarde demais. A vida esvaía-se dele. As luzes da polícia estavam mais próximas. O medo voltava a tomar conta de Henrique. Ele olhou para Isabela, a confusão se tornando desespero. Quem é você? O que está acontecendo? E antes que pudesse obter uma resposta, uma sirene soou alarmante, próximo o suficiente para que ambos se jogassem em um canto escuro. A cidade veio à vida outra vez, deixando Henrique com mais perguntas do que respostas. O chão tremeu sob os pés deles, mas a verdade que se desenrolava em sua mente era muito mais assustadora do que qualquer perseguição pelas ruas de São Paulo. Isabela começou a chorar, e ele não sabia se eram lágrimas de medo ou de um segredo mais profundo. Enquanto a noite se tornava mais agitada, uma pergunta ecoava. Se Clara não estava morta, então quem era Isabela?
E que segredos ele ainda não sabia. Henrique e Isabela estavam agachados, sentindo o tremor da sirene se aproximando, quando o silêncio da noite foi quebrado por uma explosão de luz. Ele estava perdido em seus pensamentos, tentando entender as palavras do homem no chão. Quando tudo mudou de repente, uma figura saiu da escuridão, alto e imponente, com uma presença que parecia encher o beco. Era um policial, mas não qualquer policial. Era Danilo, um amigo de longa data, alguém em quem Henrique tinha muita confiança. Henrique, Isabela! Ele chamou correndo na direção deles. A expressão dele era uma mistura de alívio e determinação. O que está acontecendo aqui? Por que você está com ela? Você não deveria estar envolvido com essa mulher. A confusão tomou conta de Henrique. Eu não entendo. Isabela tem o anel de Clara e... Danilo interrompeu, seu olhar se intensificando. O que você sabe sobre este anel? Esse é um objeto importante. Ele está em jogo por um motivo. Você deve se afastar dela. O sangue de Henrique gelou. Ele olhou para Isabela, que parecia cada vez mais apavorada. A verdade sobre Clara. Ela não está morta, a mulher havia dito. Mas por que Danilo estava assim tão preocupado? Alguma coisa estava muito errada. Ele sentiu um nó apertar seu estômago. Antes que ele pudesse perguntar, o homem caído no chão começou a se arrastar, ainda ofegante. Não, não pode ser ele! Ele é o traidor! Gritou, apontando para o policial. Um grito de dor escapou dos lábios de Isabela, enquanto ela apertava a mão de Henrique. O choque a deixou paralisada, os olhos arregalados. Traidor? Henrique repetiu, sua voz rasgando o ar. Que traição! Danilo, o que está acontecendo? As luzes da polícia iluminavam o beco, criando sombras grotescas nas paredes enquanto outros oficiais se aproximavam. O que mais o chocou foi perceber que a expressão no rosto de Danilo era de pânico. Ele estava nervoso, mais do que Henrique jamais havia visto. Eu não posso deixar você envolvido em tudo isso. Você não sabe quem ela realmente é. Isabela desviou o olhar, cheia de dor. Henrique, não escute ele. Ele está mentindo. Eu sou apenas alguém que busca a verdade. Henrique sentiu a certeza começar a escorregar de suas mãos. Entre confusão e angústia, ele se lembrava do anel, da ligação com Clara e das novas revelações que agitam sua mente. Ele não podia simplesmente acreditar em Danilo sem antes ouvir Isabela. Diante deles, o homem ferido começou a gaguejar. Ela... Clara! Nunca desapareceu. Ela se escondeu. Agora vem a hora da verdade. Ele estendeu a mão trêmula, segurando o anel. Henrique ficou boquiaberto. O que você quer dizer com isso? O que você acharia se eu dissesse que Clara está mais perto do que você imagina? Que o que você conhece é uma tapeçaria de mentiras? Isabela é parte da história que você não conhece. Os olhos de Henrique sussurravam segredos inconfessáveis. Um tempo pareceu parar. Henrique se virou para Isabela, que estava em estado de choque. O que você sabe, Isabela? Quem é você para estar tão entrelaçada nesta história? Por que você está envolvida nesse jogo? Danilo se interveio, sua voz baixa e tensa. Foi um erro trazê-la para perto. Clara e Isabela têm ligações que vão além do que você pode imaginar. A noite parecia estar cheia de segredos jamais revelados. Como se uma cortina estivesse levantada sobre uma verdade que ele estava prestes a descobrir. E o medo se misturava à expectativa. As sirenes se aproximavam cada vez mais. O que está acontecendo? Sussurrou Henrique, sentindo a pressão subir. O que significava isso tudo?
O que seria revelado a seguir? A tensão estava palpável e o fechamento abrupto do capítulo deixava um eco de perguntas reverberando na mente de Henrique. Uma coisa era certa: a verdade que estava por vir mudaria tudo. Henrique e Isabela estavam agachados, sentindo o tremor da sirene se aproximando, quando o silêncio da noite foi quebrado por uma explosão de luz. Ele estava perdido em seus pensamentos, tentando entender as palavras do homem no chão, quando tudo mudou de repente. Danilo, o policial, tinha um olhar intenso, mas agora uma nova preocupação cruzou seu rosto, como se ele estivesse prestes a desabar. "Henrique!" Danilo gritou. Seu tom estava elevado, quase desesperado. "Você não pode ficar aqui. Eles estão vindo para acabar com todos nós." Henrique sentiu um aperto no peito. "Do que você está falando, Danilo?" A confusão tomava conta. Ele virou-se para Isabela, que estava paralisada, a expressão de terror estampada em seus olhos. "Isabela, o que está acontecendo?" Mas antes que ela pudesse responder, um grito ecoou na escuridão. "Parem! Todos! Em nome da lei!" A voz era mais grave, quase como um trovão, e vinha do fundo do beco. Um grupo de homens, todos vestidos de preto e com distintivos, avançava. O homem ferido no chão começou a se contorcer. Eles vão voltar. A verdade está prestes a ser revelada!" gritou ele, enquanto uma convulsão o tomava. Os olhos dele se arregalaram e, em um último suspiro, ele revelou algo devastador. "Isabela, você é parte da organização. Você é a chave." Henrique sentiu o mundo desabar ao seu redor. "O que você quer dizer com isso?" perguntou. O homem no chão desmoronou e com ele todas as certezas que Henrique tinha. "Henrique, eu não sei o que ele está dizendo." A angustiante tensão a fazia parecer culpada. As luzes piscantes dos carros de polícia iluminavam o beco, refletindo em seus rostos. "É verdade, Isabela?" Henrique perguntou. A dor em sua voz era palpável. "Você está envolvida com essa organização? O que você esconde de mim?" Ela hesitou, mas antes que pudesse responder, o homem que havia sido ferido começou a se arrastar para longe. "A verdade sobre Clara está conectada a tudo isso. Você precisa entender." Ele gritou, mas então desmaiou. Henrique estava em choque. A conexão de Clara e Isabela estava se tornando uma teia de mentiras. Ele olhou para Danilo, esperando respostas, mas o policial estava agora parcialmente escondido atrás de uma pilastra, como se soubesse exatamente que não poderia ficar ali. "Henrique, não para por aqui. A organização está perto e você precisa se afastar dela. Eu não posso te proteger." "Mas eu estou no meio disso tudo?" Henrique gritou, desesperado. Um ruído metálico cortou o ar, como um foguete sendo disparado. Henrique se virou e, num instante, um carro preto surgiu, de onde nem ele sabia, os pneus cantando enquanto parava de forma abrupta. A porta se abriu e uma figura imponente saiu de dentro. Era uma mulher alta, com um olhar penetrante e um casaco negro que a fazia parecer uma sombra. "Henrique!" ela disse, com uma voz firme. "Você precisa saber a verdade." Os olhos dela, um vermelho intenso, pareciam carregar um peso que ia além do que ele podia imaginar. "Quem é você?" A pergunta saiu involuntária. "O que está acontecendo?" "Eu sou Beatriz," ela respondeu. "E o que você pensa que está perdendo é, na verdade, um jogo de poder muito maior. Isabela não é quem você pensa.
Ela não é só uma mendiga. Ela tem raízes nessa organização e Clara está viva e está no centro de tudo isso. Henrique se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Se Clara está viva, por que ninguém me disse? Beatriz fez uma pausa e o silêncio entre eles era pesado. Porque ela se esconde, Henrique. Ela está fugindo de algo que você não entende. Isabela trouxe você de volta à luz, mas não pode ficar nesse lado. As coisas estão prestes a se tornar muito mais complicadas. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Henrique sentiu o sangue gelar. Se a mulher estava certa, tudo o que ele pensou que sabia era uma mentira. Ele olhou para Isabela e viu toda a angústia estampada em seu rosto. Isabela, eu não sei em quem confiar agora. E então, a última verdade estourou no ar como um balão furado. Clara é sua irmã, Henrique. O grito de Beatriz fez a noite tremer. Henrique congelou. Tudo o que acreditava ser real desmoronava em seus pés. Se Clara era sua irmã, o que significava tudo isso? Como as peças do quebra-cabeça se encaixavam? O que ele faria agora? A urgência da situação se tornava inegável. Ele tinha que decidir rapidamente em quem confiar, enquanto o passado e o presente se chocavam, prometendo transformar sua vida em algo que ele nunca poderia imaginar. Henrique ficou paralisado. A revelação de Beatriz era como um balde de água fria. Clara, sua esposa! Irmã? O carrossel de emoções que ele sentia agora parecia girar mais rápido. Cada volta empurrando seu estômago para o fundo. Os olhares estavam todos sobre Isabela. Ele queria perguntar, questionar, mas as sirenes se aproximavam e a tensão no ar ficava densa. Henrique, não podemos ficar aqui. Danilo insistiu, puxando para trás. Isabela ainda estava em choque, mas, devagar, sua expressão começou a mudar. O terror deu lugar à determinação e, em um movimento brusco, ela se virou para Beatriz. O que você sabe sobre Clara? O que realmente aconteceu? Beatriz endireitou-se, a confiança dela transparecendo. Eu posso te dizer, mas não aqui. É perigoso demais. Você deve confiar em mim. O pânico cresceu em Henrique. A última coisa que ele queria era se separar deles nesse caos. Mas da escuridão do beco, outra figura apareceu. Era um homem alto, com uma cicatriz longa no rosto, que parecia estar acompanhando tudo de longe. Suas roupas eram escuras, e ele se movia com uma agilidade desconcertante. Beatriz, você viu? A missão não permite interferências pessoais. A atmosfera palpável tornou-se eletricamente tensa. Mission? Interferir? O que você está falando? Henrique questionou, desorientado. A realidade ao seu redor estava se transformando, e ele sentia que algo muito mais sombrio estava em jogo. Beatriz não hesitou. Esse homem, Henrique, faz parte de uma organização que está atrás de Clara. Ela se escondeu por uma razão. A luz das sirenes piscava. E Henrique estava tentando juntar as peças. O homem de cicatriz avançou, e do que parecia, ao mesmo tempo, um movimento gentil e ameaçador apontou para Isabela. Você não pode confiar nela. Você não sabe a verdade sobre quem ela realmente é. Seu destino está ligado ao de Clara, e isso a torna um alvo. Para a organização, Isabela é uma traição. O olhar de Isabela se escureceu. Você não sabe nada, ela gritou, e sua voz ecoou como se estivesse desafiante a força opressora ao seu redor. Eu só quero saber a verdade. Olhando para Henrique, ela implorou.
Acredite em mim, eu não sou sua inimiga. Ele se viu em um turbilhão de emoções. Um lado dele queria acreditar nela. Mas a revelação de Beatriz pairava em sua mente como uma sombra. Isabela, quem é você realmente? Eu preciso saber. Então aconteceu uma explosão. Não uma explosão de som, mas uma erupção de luz e dor. O homem com uma cicatriz ativou algum tipo de dispositivo e uma fissura apareceu na calçada. Um tremor percorreu o chão, seguido de uma onda de eletricidade que jogou Henrique e Isabela ao chão. A cidade ao redor deles parecia desvanecer, um cenário de destruição. Henrique se levantou, a dor pulsando em sua cabeça. O que foi isso? Ele gritou, olhando para Beatriz. Mas ela estava caída e o homem da cicatriz baniu um sorriso cruel. Vocês querem a verdade? Então vamos acabar com esta farsa. Ele se virou para Isabela, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um grito cortou a noite. Era Danilo. Uma sombra enfurecida o agarrou por trás e Henrique viu seus olhos se arregalarem em desespero. Ele não sabia se o amigo estava em perigo ou se era uma arma de 2 gumes. A cena era confusa, caótica e o tempo parecia esticar. Henrique, fuja! Danilo gritou, mas já era tarde. As luzes da polícia agora cercavam o lugar e o tremor no chão fez com que o pânico se espalhasse como fogo. O homem de cicatriz desapareceu numa nuvem de fumaça, levando com ele a última chance de respostas. Henrique! Isabela gritou, com os olhos cheios de lágrimas, enquanto segurava a mão dele. Ele queria confortá-la, mas sua mente estava um turbilhão. A verdade estava tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. Uma nova pergunta surgiu. Quem era realmente ele, perdido nessa teia de mentiras? O silêncio após a confusão era opressivo. As sirenes pareciam um eco distante em sua mente. E Henrique sabia que as respostas estavam se desvanecendo na escuridão. Ele olhou ao redor, percebendo que a noite lembrava um campo de batalha, suas esperanças se espalhando como entulho. E então, em meio ao caos, Henrique ouviu a voz do homem no chão, calmo e forte. Ecoando na lembrança de um possível futuro. A verdade está lá fora, Ren. E quando você a encontrar, tudo me dará. A pergunta é, você está pronto para aceitar? E nesse instante, a dúvida se infiltrou em seu coração novamente. Se ele não estava pronto, quem de verdade estava? Henrique ficou paralisado. A revelação de Beatriz abalou todas as suas certezas. Clara, sua esposa. Irmã? O peso da verdade quase o derrubou. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, antes que a realidade começasse a desmoronar. Não pode ser verdade! Isso não faz sentido! A voz dele ecoou pela escuridão enquanto a confusão transbordava. Isabela olhava para ele, os olhos se enchendo de um terror tão profundo que fazia seu peito apertar. Henrique virou-se novamente para Beatriz. Você está louca? Como assim ela é minha irmã? Isso tudo é parte de algo muito maior, Henrique. Clara fez escolhas para te proteger. Beatriz gritou, sua voz carregada de urgência. O homem com a cicatriz começou a se mover rapidamente, mirando sua atenção para Danilo, que estava preso em seu próprio dilema. Esses caras não são o que parecem. Eles querem Clara. E se você não... A angústia tomou conta dele. Como ela se encaixava? Quem era realmente? Mas antes que Isabela pudesse responder,
Um grito ecoou do homem caído. Henrique, cuidado! O aviso veio tarde demais. Uma explosão repentina iluminou o beco. Uma luz tão intensa que queimou seus olhos e gelou seu sangue. Ele só tinha tempo de ver a figura da cicatriz movendo-se rapidamente na direção deles, ativando um dispositivo que parecia um controle remoto. A explosão agitou tudo ao redor. O chão sob os pés de Henrique vibrou. Ele foi empurrado para trás, caindo ao chão. Tudo girava e o som dos gritos preenchia seus ouvidos. Ele estava atordoado. Isabela estava a seu lado, cobrindo a cabeça com os braços. Beatriz estava ali também, mas ele mal podia ver. O caos se instalou. As luzes da polícia estavam mais próximas, mas a cena era como um pesadelo. Ele engatinhou até se levantar, a mente focada em Isabela. Quando seus olhares se cruzaram, a realidade se desdobrou. Henrique, escute! A voz dele falhou e ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas então, algo sobre a expressão dela mudou. Uma confusão tomou conta, enquanto ela sussurrava: Eu não sei como isso aconteceu. Henrique franzia a testa. O que você quer dizer? Ele sentiu o pânico subindo. Alguma coisa não estava certa. Eu não sou quem você pensa, Isabela exclamou, pressionando as mãos contra a cabeça. Eu sou parte da organização, mas não da maneira que você imagina. Eu não quis me envolver. Meu nome não é Isabela, é Clara. O tempo parou. O rosto de Henrique se transformou em um quadro de choque e incredulidade. O quê? Como assim? Clara? A revelação caiu como uma bomba. Ele olhou para Beatriz, que parecia ter esperado isso. Você está falando de uma mentira que eu vivi. Você não é a Clara que eu conheço. Eu fugi, Henrique. Clara sabia que precisava explicar. Tive que deixar tudo para trás para me proteger. A organização, eles não podiam descobrir quem eu sou. Eu sou o que eles querem. Eu sou a chave. Uma onda de emoções o atingiu. A gravidade das palavras de Clara se espalhava como fogo. Ele sentiu um nó se formar na garganta. Se isso era verdade, quem na verdade era Isabela? Danilo olhou, sua expressão um misto de terror e confusão. Você precisa confiar em mim. Henrique, você deve proteger Clara. Se eles descobrirem que ela está aqui, não teremos outra chance. Mas a mente de Henrique estava em tumulto. Ele olhou para Clara, os sentimentos oscilando entre a esperança e o desespero. Se você realmente é Clara, então onde você esteve? A resposta escapuliu dela. Eu não posso te contar tudo agora. Mas o que você pensou que sabia sobre mim, sobre nós, está prestes a ficar muito mais complicado. Um grito cortou o ar. Era o homem ferido, agora se arrastando, lutando contra a dor. Vocês não têm ideia do que está por vir. A verdade é... Clara, você não pode escapar do seu destino. Com cada palavra que saía de sua boca, Henrique sentiu uma vontade crescente de buscar a verdade. Mas como saber quem realmente estava falando a verdade? Se Clara, que ele pensava ter perdido, estava ali, o que mais ele ainda não sabia? A cidade ao redor parecia se mover. O som da polícia se aproximando. Os murmúrios rápidos da noite. Enquanto as luzes piscavam como estrelas distantes de um sonho interrompido, Henrique só conseguia pensar em uma coisa. A verdade estava cada vez mais perto. Mas o custo poderia ser devastador. Ele fez uma decisão. Não vamos ficar aqui. Vamos descobrir isso juntos.
E enquanto os três preparavam-se para enfrentar o desconhecido, uma sombra se aproximou rápida e invisível, como uma tempestade prestes a desabar. Henrique ficou paralisado. A revelação de Beatriz abalou todas as suas certezas. Clara? Clara? Sua irmã? A verdade pesava em seu peito como uma âncora. Ele olhou para Isabela, que parecia um espírito perdido. O que mais ele ainda não sabia? Fuja! Gritou Beatriz, quebrando o momento. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Nós precisamos sair agora! Mas antes que alguém pudesse se mover, um barulho ensurdecedor reverberou pelo beco. Uma explosão. As paredes tremeram. O chão sob ele se dividiu em uma fissura, com a terra se despedaçando. Cuidado! Henrique gritou, puxando Isabela para fora do caminho. Danilo caiu, preso sob os escombros que se acumulavam. Ele se contorceu, tentando se levantar, enquanto o caos se instalava ao redor deles. Ladrões das sombras se aproximavam, rindo, como se tudo isso fosse um show para eles. Henrique! Gritou Danilo, sua voz quase sufocada. Ajuda! Henrique hesitou. O rosto de Danilo estava angustiado, e a dor estampada em seus olhos o cortou como uma faca. Mas algo no fundo da mente de Henrique sussurrou a revelação de Clara e tudo o que estava em jogo. A verdade que ele buscava era um labirinto de mentiras. Levanta! Beatriz puxou Henrique, os olhos aguçados e determinados. Agora não é a hora! Henrique se virou para Clara, ou melhor, Isabela. As lágrimas formavam um brilho em seu olhar. Por que você nunca me contou? Você é minha irmã? O que está acontecendo? A angústia vazava de suas palavras. Eu não tive escolha, Isabela. Clara, a verdade era um quebra-cabeça que não se encaixava. Tive que me esconder para nos proteger. Você não entende. Mas outra explosão cortou o ar e o beco se iluminou em chamas. Ele se virou e lá estava o homem de cicatriz, rindo sob a luz das chamas. Absolutely brilliant. See, and also explicitly brilliant. Verituosamente e muito. Um brilho maníaco em seus olhos. Vocês acham que podem se esconder? A verdade será revelada. Diga-me quem você é! Henrique gritou, o medo e a raiva fervendo dentro dele. O homem apenas sorriu, revelando dentes brancos e afiados, como uma cobra prestes a atacar. Eu sou mais do que vocês imaginam. Você pensa que esta é a primeira vez que se encontram? Clara estava no centro de tudo. E você, meu querido Henrique, faz parte de uma trama que vai além do que seus olhos podem ver. Henrique se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés novamente. O que você quer dizer? De que trama você fala? Silêncio! O homem gritou, antes de se virar e correr em direção à escuridão, além da explosão. Ela vai encontrar o que procura. E você, Henrique? É o preço. A adrenalina percorria o corpo de Henrique e sua mente fervilhava. O que foi aquilo? O homem sabia mais do que estava dizendo. Ele sentiu Isabela puxar seu braço, a urgência dela inflamada por um pânico crescente. Henrique, precisamos ir. Eles vão nos pegar. A voz dela soava como uma sirene, mas algo no fundo de sua mente fez clique. Ele se lembrou da conversa que teve com o homem ferido momentos antes. A verdade está conectada. Clara estava viva.
As frases ressoavam em sua mente como um tambor ecoando. Se tudo isso era uma grande encenação, o que mais estava escondido? Um olhar de desespero cruzou o rosto de Isabela. Você não pode deixá-lo ir. Ele vai fazer algo. Mas já era tarde. No momento em que ele se virou, o homem da cicatriz desapareceu, a fumaça criando uma cortina entre os dois. O que Heinrich sentia agora era pressentimento. E então, com um movimento rápido, a fumaça se dissipou, revelando uma figura conhecida. Clara! Uma voz familiar e suave emergiu da sombra. Era a Clara que ele conhecia, sua esposa, mas com um ar sombrio. Você não deveria estar aqui? Então, uma nova onda de choque. Ele ficou paralisado. Ela não estava morta. Na verdade, ela nunca tinha ido embora. Os laços da verdade se entrelaçavam e desenrolavam diante dele. E o que ele pensou que sabia se despedaçou em milhões de pedaços. Henrique! Clara, sua verdadeira Clara, estava bem ali. O pânico voltou a tomar conta. Você precisa escolher. Esta luta não é apenas sobre nós. É sobre algo muito maior. O coração de Henrique estava acelerado. O que era isso? O que mais ele ainda não sabia? Ele estava cercado por sombras e verdades destrutivas. E a pergunta mais angustiante ecoou em sua mente. Até onde ele iria para descobrir? Henrique ficou paralisado. Clara, a voz dele tremeu, como se seu mundo estivesse todo desmoronando. Havia algo nos olhos dela, uma chama de temor. Ele olhou para Beatriz. Que havia estado tão segura, mas agora estava com uma expressão de desespero. O que estava acontecendo ali? Você não entende, Henrique. A verdade é muito mais complicada do que aparece. Clara gritou, traçando um padrão de angústia em seu rosto. Mas antes que alguém pudesse perguntar mais, outro rugido ensurdecedor cortou o ar. O homem da cicatriz estava de volta e vinha em sua direção. A expressão dele, ao contrário do que Henrique esperava, não era de raiva, mas de um sorriso de satisfação. Ah, agora a trama fica ainda mais interessante. Ele riu, seus olhos brilhando. Parece que você finalmente está se juntando à festa, Clara. Calem-se! A interjeição de Clara ecoou com uma força inesperada. Ela foi para frente, se colocando entre Henrique e o homem. Eu não sou sua refém. Ninguém precisa de um espetáculo aqui. Mas ele apenas sorriu, como se adorasse a situação. Ah, minha cara, você não tem ideia do que está prestes a acontecer. A organização não é apenas sobre escondê-la, Clara. É sobre revelá-la. Henrique não entendia. Sobre o quê, exatamente? Quem você é realmente? Sua voz possuía um tom de desespero agora. O que mais ele não sabia? O que vocês não entendem, o homem da cicatriz insistiu, é que Clara é a chave para tudo isso. Ela não é apenas sua esposa. O verdadeiro segredo é que Clara é parte de um legado que se estende por gerações. Ela não apenas conhece a verdade, ela a carrega. As palavras dele batiam como um eco dentro da cabeça de Henrique. Seu mundo foi jogado em um turbilhão. Clara não apenas havia desaparecido, ela estava conectada a algo muito, muito maior. Mas como isso é possível? Como você está ligado a tudo isso? Ele perguntou, tentando entender. Então, algo mais se desenrolou. Antes que pudesse continuar, uma explosão de luz cortou o ar. E tudo aconteceu tão rápido. O ar se encheu de fumaça, enquanto uma série de tiros ressoavam na escuridão. A chama iluminou silhuetas em movimento e os barulhos de passos apressados se aproximaram.
é a organização. Beatriz gritou, puxando Clara e Henrique para um lado. Sua voz estava carregada de pavor. Clara olhou de relance para Henrique. Pelo olhar, ele percebeu o desespero. Tem que haver uma maneira de sair. Mas antes que pudesse terminar, um tiro disparou, muito perto deles. E a adrenalina rapidamente invadiu o corpo de Henrique. Para onde vamos? Henrique gritou, a voz cheia de medo. O homem da cicatriz agora parecia ter desaparecido na confusão. Eu tenho que mostrar a verdade a você antes que seja tarde, Clara disse, a respiração acelerada. Não vamos perder mais tempo! Neste instante, o impacto da verdade começou a desmoronar como areia entre os dedos. Me diga o que eu preciso saber agora, Henrique implorou. E então, para seu choque, ela revelou algo que ele nunca poderia imaginar. Henrique, eu não apenas sou Clara. Há uma razão pela qual estou aqui, uma razão pela qual eu tinha que fingir. Sou parte da organização que busca poder. Eu sou uma agente. As palavras dela saíram como um sussurro, mas o impacto era como uma bomba explodindo. O que ele sentiu agora era uma mistura de traição e amor. O chão abaixo dele parecia se abrir. Você estava trabalhando com eles. A dor na sua voz cortou o ar, enquanto Beatriz olhava para Clara com desconfiança. Os meus sentimentos por você são reais. Mas eu não posso voltar atrás. Clara estava chorando. Tinha que me infiltrar, e só assim poderia obter informações. Eu nunca esperei te encontrar assim. Henrique sentiu uma onda de choque. Tudo que acreditava maravilhoso estava se desvanecendo. Isabela não era a única com segredos. Clara estava profundamente enredada na máfia. E ele, sem saber, quase se tornara uma peça de um quebra-cabeça mortal. Mas antes que pudesse processar, a luz da polícia finalmente rompeu ao fundo. A pressão estava em cima deles. A polícia está aqui! Beatriz gritou. Precisamos nos separar agora! E você, Clara, não deve se entregar! O quê? Henrique protestou, seus olhos se arregalando. Clara, precisamos enfrentar isso juntos. Ela se virou em sua direção, a urgência em seu olhar. Não, Henrique! Se eu for pega, tudo acabará. Vocês precisam escapar. E com essas palavras, Clara virou-se e começou a correr na direção oposta, desaparecendo na fumaça da noite. Clara, não! Henrique gritou, mas não havia como voltar atrás. O caos se instalou novamente. Ele olhou para Beatriz, que estava ofegante, a determinação pura em seus olhos. Vamos! Temos de sair agora! A pressão estava ali, e eles não tinham tempo a perder. As sirenes aumentavam, e deixando Clara para trás, Henrique estava tomado por mais perguntas. Ela era uma traidora ou uma heroína? E quem realmente era o homem da cicatriz? A única certeza que restava a ele era que tudo poderia mudar em um segundo. E a verdade, aquela verdade envelopada em mentiras, ainda estava longe de ser revelada. Henrique estava em choque. A revelação de Clara cortou seu coração como uma faca afiada. Você é parte da organização? Ele mal conseguia entender. A verdade estava escapando de suas mãos, e as peças desse quebra-cabeça mortal estavam se embaralhando de novo. Eu não tinha escolha, Henrique! Clara gritou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Fui forçada a me infiltrar. Eu precisava descobrir a verdade e proteger você. O caos estava tomando conta. As sirenes se aproximavam rapidamente, assobiando como uma tempestade em direção a eles. Beatriz puxou Henrique para perto. Precisamos sair agora, eles vão cercar a área! A determinação em sua voz ecoava como um tambor. Movendo-se rapidamente, Henrique avaliou a situação. O homem da cicatriz estava ali, mas nas sombras. Henrique, ele chamou, se você ama Clara, então não confie nela. A verdade está se revelando e agora é o momento de você escolher. Escolher o quê? Gritou Henrique.
sua frustração explodindo. Ele olhou para Clara, seu mundo se dividindo em duas realidades. Você é minha esposa. Como posso confiar no que você diz agora? Você não pode perder a fé em mim. Clara respondeu, avançando. Eu fiz tudo isso por nós. E eles estão se aproximando. Precisamos nos unir. Um tremor percorreu o chão e a fumaça começou a se espalhar. Vá! Agora! Gritou Beatriz, empurrando Henrique e Clara em direção a uma saída. O tempo está acabando! Mas algo dentro de Henrique estava em chamas. Ele não podia apenas correr. O homem da cicatriz, agora revelado como uma sombra com intenções traiçoeiras, prometeu retornar. Se você não descobrir quem você é realmente, vai perder mais do que pensa. Clara é o foco de tudo isso. O sol estava se pondo. Sombrias nuvens tomavam o horizonte, enquanto Henrique olhava de um para o outro, confuso. Clara, diga-me a verdade. O que você esconde? Ela hesitou, mas a urgência estava em seus olhos. Eu só posso te contar tudo quando estivermos seguros. Eles não podem saber que estamos juntos. Um tiro cortou o ar, seguido por gritos de pânico. O momento de decisão estava se tornando uma questão de vida ou morte. Preciso saber, Clara, você é parte disso ou você é a chave para sair? Questionou ele, seu coração batendo descontrolado. Henrique, você precisa confiar em mim. Ela se aproximou, a dor em seu olhar refletindo a gravidade da situação. Se não fizermos isso agora, será tarde demais. Com o pânico crescendo, eles correram. As sirenes se tornavam mais altas, mas o eco das palavras do homem da cicatriz ainda rondava. O que mais Clara poderia estar escondendo? No meio da fuga, um raio de esperança atravessou Henrique. Podemos fazer isso juntos. Clara, estou com você. A ligação entre eles havia se fortalecido pela adversidade. Mas Clara precisava abrir-se. Enquanto escapavam da polícia e da organização que ameaçava suas vidas, ele a olhou com força em seu olhar. Vamos desvendar isso juntos. E com um passo determinado para a frente, eles se afastaram das sombras. Mas a dúvida ainda pairava. Ao longe, um último grito ecoou. A verdade sempre vem à tona. Então Henrique sentiu que um novo capítulo estava prestes a começar. As respostas podem estar escondidas em algum lugar. E no fundo, ele sabia que a luta estava longe de terminar. Antes de encerrar, preciso fazer um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar na nossa comunidade. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vem junto e nos encontramos na próxima.